Eu sou Sandra Bittencourt, sejam bem-vindos ao canal Arte, Cultura e Mente Zen. Neste episódio, a convidada é Mary Lemos, fotógrafa, cineasta, produtora e realizadora cultural. A pernambucana assina Cuba Contemporânea, sua primeira exposição, em cartaz na Arte Plural Galeria, Recife, Pernambuco. São 30 fotografias, sob curadoria de Priscila Urpia, clicadas durante o Festival del Caribe, um dos mais importantes de cultura popular do mundo, ocorrido na cidade de Santiago de Cuba. Um registro de extrema sensibilidade e que emociona não só pelo conteúdo estético, mas também pela carga de emoção existente nas imagens. Como Mary Lemos nos conta, aspas, consegui identificar signos e paisagens similares ao meu território, a zona da Mata Norte de Pernambuco. Tava tudo ali, cana-de-açúcar, plantation, fé, a sonoridade metálica dos brinquedos e a alegria escandalosa da simplicidade. Fecha aspas. Mary Lemos, é uma enorme alegria falar com você e por conta de sua primeira exposição, uma individual de fotografias. Tudo bem, Mary Lemos? Ei, Sandra, tudo bem? Prazer imenso também estar falando com você. Acho que alegria é a palavra que define a semana, viu? Também não estou cabendo em mim tanta alegria nesse momento. Que maravilha, eu imagino, viu, Mary? E de cara eu vou te confessar, viu? Cuba Contemporânea é uma mostra de peso em que a gente se emociona não só pelo conteúdo estético, mas são imagens belíssimas, envolventes, com um sentimento que parece que extravasa e a gente fica envolvida por aquela emoção daquelas pessoas tão lindas, tão puras, né, Mary? De uma beleza totalmente incomum. Então, é uma obra de extrema sensibilidade, um olhar muito apurado. E eu gostaria que você falasse pra gente sobre esse momento da tua vida, né? Festival del Caribe, lá em Santiago, em Cuba, onde essa coleção de fotografias foi gerada e onde você atuou como pesquisadora e produtora, né? Conta pra gente, Mary, como é que foi isso? Exatamente, Sandra. Eu sempre fui apaixonada, né, pela história de Cuba, pela história da ilha. Eu sou formada em História também, sempre pesquisei todos os processos, as contradições. E em 2008 eu tive a oportunidade de produzir uma comitiva que veio de Cuba para cá, com em média 100 artistas cubanos religiosos, que foi o primeiro Festival de Caribe em Pernambuco. Sim. E aí, meu primeiro contato com eles, conheci essas pessoas, criei um vínculo, assim, eles são muito parecidos com a gente no trato. E a história começa aí, em 2010, Pernambuco foi homenageado nesse Festival do Caribe. Então a gente levou para Santiago uma comitiva com 150 artistas pernambucanos. Eu fui produzindo, mais uma vez, foi a primeira vez que eu pisei na ilha. Em Santiago, assim, claro que Havana é incrível, Cuba é paradisíaca, mas Santiago, ela tem muitas semelhanças com o estado de Pernambuco, sabe? Sim. O jeito, as manifestações, a cultura, o povo. Então, em 2010, quando eu pisei lá, eu já tinha me apaixonado, só confirmou. E fizemos um festival belíssimo lá, fomos e voltamos em paz. E eu sempre fiquei com aquele sentimento da saudade, do querer voltar. E da curiosidade de entender como que o Festival de Cultura Popular, com pouquíssimo financiamento, funciona na época há quase 40 anos. E propus um projeto aqui, um projeto de pesquisa. Digo, poxa, eu quero ir lá entender como é que essa roda gira, né? E fui em 2018 agora, passei um mês em Santiago, um mês imersa na pré-produção do festival, nas reuniões, nos eventos religiosos. É um festival que tem um cunho religioso fortíssimo. E daí fui e levei minha câmera e fotos, foi lindo, o festival foi lindo. Quando cheguei em Recife, eu fiz, gente, eu acho que tem um material aqui, né? Tem uma coisa que eu queria muito mostrar. Eu acho que, assim, as fotos, eu adoro as fotos são muito bonitas, mas, assim, o meu desejo de mostrar, eu acho que foi a coisa que mais me motivou, sabe, Sandra? Sei. Uhum. Que puxou mesmo, assim, eu digo, poxa, as pessoas precisam conhecer esse pedacinho aqui, esse recortezinho do que é esse lugar, né? Propus ao Funcultura, inclusive, é um projeto financiado pelo Funcultura, e o projeto foi aceito. E estamos agora nesse momento da estreia, né?
Agora a energia é essa. Então, temos aí uma curadoria, né, da Priscila Urpia, e a gente vai poder degustar 30 fotografias, né, 28 impressas em formato 60 por 40, além de 2 painéis, né, de 120 por 80, todos expressando aquela diversidade maravilhosa, né, de danças, cores, expressões muito fortes. Tem imagens de tirar o fôlego, aquelas senhorinhas, não é, Mary? Músicos, batuqueiros. Sim. Tá linda, assim, linda, Sandra, linda. Então, a vontade era de fazer todo, assim, de aumentar muito as dimensões da exposição toda. Mas, sim, calma e respira. E eu elenquei 2 fotos, assim, que tem um link bacana dessas aqui. A gente vai fazer maiorzinhas. Então, a gente fez elas um pouco maior, assim, são fotos de destaque. E o festival, na verdade, ele é uma congregação de culturas, né? Do sentimento caribenho. Sim. Então, a gente tem o Haiti muito presente, Porto Rico muito presente nessas fotos. A gente tem o México, que Sim. todo ano vai para esse festival. Uhum. Então, assim, tem os países latino-americanos, caribenhos, que estão sempre presentes nas edições, e as cidades próximas a Santiago. Então, vai grupo de Havana, vai grupo de Matamoros, enfim, vários outros lugares, sabe? Cifuegos. E aí, é uma mistura do que compõe Cuba, sabe? Você Sim. vê de perto e isso é muito interessante. É um intercâmbio, né? De latinidade, vamos dizer assim, né? É um intercâmbio. Exatamente. E desses artistas pernambucanos, você citaria alguns que estiveram? Dos que foram em 2010, Sandra, foi a nata dos artistas pernambucanos. Sei lá, vou lembrar de alguns aqui. Foi Zé Brown, Sim. foi Fim de Feira, foi Josildo Sá, foi Maria Helena do Afoxé e Alaxé, foi o Maracatu. Ai, como eu não vou lembrar agora qual foi o Maracatu. Sei, de vários nichos. O de Mestre Afonso, Uhum. foi Afoxé, foi Fabiano do Alafim Oiô, Camilo Cavalcante como cineasta. Olha, era tanta gente bacana, assim, que teve nessa incursão, vamos dizer assim. O pessoal do Caboclinho de Goiânia. Sim. Foi um recorte grande, assim, sabe, da cultura popular e das outras cenas. Inclusive, eu estou me lembrando aqui que você criou um blog, não foi? Por ocasião do festival. Sim. E nesse blog a gente lê que o Orlando Vergez, não é isso? Coordenador do festival, sim, esteve aqui e reconheceu similaridades no Maracatu Cambinda Brasileira de Nazaré da Mata, sim, né, Mary? Sim, conta pra gente. Exatamente. Na época da pesquisa, eu criei esse blog, onde eu coloco algumas informações. Assim, eu pesquisei grupos, eu consegui entrevistar alguns grupos, porque fora o festival que acontece, são 4 dias de festival, 4 dias mais intensos, assim. Sim. Mas fora isso, Santiago é uma cidade que tem uma aura musical. Então eu pesquisei tanto grupos tradicionais como Rota Som, que é um grupo de som cubano, como os repeiros, né, que a gente chama o TNT La Resistência, que são repeiros, sim, são rappers, que inclusive fizeram um intercâmbio muito massa com Canibal, com Alto Zé do Pinho, quando eles estiveram aqui. Então, tem essa coisa, tanto o Vergez, Orlando Vergez, que é o diretor da Casa do Caribe, quanto o Reinaldo, que é o diretor artístico do festival. Quando chegaram aqui, eles todos diziam, a gente está em casa, isso é como se fosse Santiago. Aí você ouviu um maracatu rural, a semelhança que o maracatu rural tem com a conga santiagueira, sabe? É a coisa rítmica, a coisa do metal, do sopro. Lá eles usam um instrumento chamado corneta chino, uma coisa assim. Sim. Mas a percussão, com algumas percussões com uma coisa que é muito da Zona da Mata daqui também. Enfim, é muito semelhante, muito semelhante. E é um exemplo vivo de toda a energia musical que ronda um planeta, né, Mary? Aí a gente já extrapola para isso, né? E você vê a similaridade, é uma coisa incrível isso. Exatamente. E aí acho que tem a ver com o processo de colonização também. Né, Cuba também, a colonização é a cultura do plantation, né? É uma área canavieira também, Santiago, para você ver. Eu sou de Carpina, Zona da Mata. Então, quando eu cheguei em Cuba, que eu vi cana, nossa, assim, claro, tem outros países latino-americanos que também desenvolveram a cana-de-açúcar, mas assim, pensando em Santiago, pensando na Zona da Mata Norte de Pernambuco, o link para mim foi imediato, assim. Vamos falar agora sobre a artista Mary Lemos. Vamos?
Vamos nessa. Fotógrafa, cineasta, produtora, realizadora cultural, uma atuação aí de quase 20 anos, não é? Em segmentos como música, literatura, audiovisual, artes visuais. Então, só para dar um exemplo para quem está ouvindo a gente, você recentemente assinou a idealização e a direção do mais recente projeto do Juliano Holanda, né? Que é um senhor Sim. projeto A Verdade Não Existe. Então, eu quero saber o que veio primeiro. A produtora, a fotógrafa, a cineasta, como é que foi isso? Nossa, que pergunta ótima. É muito engraçado, eu estava lendo as matérias que saíram, né? Mary Lemos estreia como multiartista. Eu digo, ai meu Deus, eu fiquei pensando assim, eu acho que na verdade... Eu sempre mexi com essas linguagens, sabe, Sandra? Desde escola, e aí quando eu penso na arte na minha vida, assim, eu trago lá para a feira de ciências, sabe, dos grupos, ou da atuação comunitária dentro de igreja, mas sempre de uma forma muito desprendida, né? E aí eu comecei a trabalhar com produção há, em média, 20 anos atrás. Comecei produzindo, mas assim, sempre tive banda, sempre gostei de tocar percussão, sempre fiz peça, e sempre de forma completamente informal, que eu acho que eu adoro, inclusive, quando é informal. Mas, assim, a coisa fica mais séria, na verdade, quando eu começo a mexer com audiovisual, né? Sim. Eu tenho uma militância muito forte na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A gente tem um núcleo de produção, Engenho Digital, que é um núcleo de realizadores. Que legal. A gente já realizou diversas formações, eu e outro parceiro, Caio Dornelas também. Tenho vários parceiros assim, que fazem formação. E aí eu comecei a ter interesse, comecei a escrever meus filmes. É sempre o desejo de contar história, né? Sim. Então eu tenho um filme, um curta-metragem que estreia em 2016, chamado Painho e o Trem. Tá no YouTube. Tem um outro que é de 2017, que é o Geisiele com Y. E nesse momento eu tô finalizando mais 3 filmes. Então, assim, o audiovisual chegou com tudo. Mary, conta o título pra gente e dá uma palhinha aí sobre o que é. Falo sim. Eu tenho um outro filme que chama Red Roses, que é uma ficção, que é um filme baseado no conto de minha irmã Esther Liu, que é uma grande escritora lá de Carpina também. Então, Red Roses é essa ficção que está finalizando, vai sair agora. Oba! Tem um outro filme que é um documentário que se chama A Mulher do Peso, que também está em fase de finalização. A Mulher do Peso é um filme que fala sobre os programas de saúde comunitários na década de 80, programas que foram revolucionários, que salvaram milhares de vidas, pela ótica da pastoral da criança, que a minha mãe fez parte. Sim. Então, é um filme sobre minha mãe com esse recorte. A gente tem um filme sobre Marinês, a nossa rainha do chachado do forró, que eu tô dirigindo junto com Esther Liu e Kleber, que também está em fase de finalização. E tem um outro filme bem interessante que eu aprovei na Paulo Gustavo de Carpina, que é um filme que chama 11 de Setembro, que não tem nada a ver com as Torres Gêmeas. 11 de setembro em Carpina é o dia da emancipação da cidade. Então, é um filme que versa sobre isso. Então, esses são os projetos assim, que estão bem no forninho, assim, já loucos para irem para o mundo e vão já, né? No meio disso tudo, dessa confusão que está sendo dessa confusão maravilhosa que está sendo 2024, né? Porque tinha muita coisa represada, tinha muita coisa que desde a pandemia, né, ficou... Esse projeto que você citou mesmo, o álbum visual de Juliano, A Verdade Não Existe, a gente escreveu esse projeto na pandemia, né? Então... As coisas vão amadurecendo e tudo vai desembocar esse ano, assim. E tá tudo bem, tá tudo certo, vamos nessa. Tá tudo certo, tá uma maravilha. Pois é, e Carpina nessa história toda, Mary? De que forma a Zona da Mata Norte Pernambucana está assentada em você? Pois é, Carpina é meu território, Sandra, assim, eu tenho uma paixão pela Zona da Mata, sabe? Quando eu me entendi por Zona da Mata, assim, é sempre muito solitário você, às vezes, né, muito solitário, você viver numa cidade do interior, que você não tem acesso a tudo que você deveria ter, que poderia ter. O arte de qualidade, como educação de qualidade, sabe, como tanta coisa, mas a Zona da Mata, quando eu me entendi como Zona da Mata, que eu criei laços com meus amigos de Trapinhaém, Nazaré, Aliança, Condado, Goiânia, Timbaúba, e a gente formou essa grande rede, assim, digamos, de realizadores, de militantes, de pessoas instigadas. Assim, você consegue enxergar como o território ele é vívido, sabe? Sim. A Zona da Mata é um lugar de cultura pulsante, musicalmente, poética,
filosoficamente, imageticamente. É um território para mim que me contempla muito. E eu vivo na ponte, eu digo que vivo na ponte aérea, né? Porque eu tenho passado muito tempo na casa do painho dos meus pais, pai e mãinha, que é lá em Carpina. Então eu passo metade da semana aqui e geralmente uns 3, 4 dias por lá, para estar mais perto de minha mãe, enfim, esse momento que a gente está atravessando também. Mas estou sempre lá, eu adoro a cidade. Inclusive tem outra exposição aí que vai sair com esse contexto de Zona da Mata, que eu não sei nem se eu devo contar para você agora, se a gente guarda para depois. Conte agora. Pois eu vou contar. As coisas quando tem que ser, né? Dia 22 estreia Cuba Contemporânea. Sim. Eu já estava me planejando para isso. E aí abriram as inscrições daquele festival Pernambuco Meu País. Sim. Ia para fotografia. Uhum. E eu tinha uma série fotográfica que eu fiz, sei lá quantos anos atrás. 6, 8 anos atrás, mais ou menos. Eu vou até ver direitinho isso nas fotos. Que é uma série, eu disse, poxa, isso aqui dá uma exposição, guardei, né? Aí a senhora disse, quer saber, eu vou botar. E aí aprovou. É uma exposição que se chama Mata Borrão. É um passeio da Mata Norte para Mata Sul. Olha. Eu saí de Carpina numa Toyota, na época que eu estava produzindo uma mostra de cinema, uma mostra canavial. Sim. E eu fui assim na parte de trás da Toyota, só clicando assim. A imagem fica borrada, sabe aquele efeito que dá quando você passa rápido? Sim. Então, é isso. É uma exposição que chama Mata Borrão, é um passeio. E ela é entrecortada por textos poéticos de escritores, tanto da Mata Norte quanto da Mata Sul. Muito e essa exposição, bom. né? Essa exposição estreia agora, dia 30, em Buíque. Entrou no Festival Pernambuco, Meu País, e a gente tá indo para Buíque lançar essa exposição. Veja só. Nossa, mas é uma criatividade infinita, né, Mary Lemos? É uma... Agora me conta aí, como é que é um dia na vida de Mary Lemos? Porque eu imagino que você tá tomando café, vê uma ideia, para tudo. Como é que é? Conta pra gente. É assim mesmo. E assim, parece que quanto mais coisa eu tenho, porque na verdade essa minha atuação, a gente tá falando da minha atuação como artista, Sim. Mas a minha atuação como produtora, e pensando aí um pouquinho do que eu não falei, eu também produzo música. Sim. Eu tenho uma Reverbo, a gente tem a Mostra Reverbo, né? Que é essa mostra gigante com 27 artistas. Tem a carreira de Juliano. E a música, pra mim, que é outro lugar, assim, onde também eu tenho uma realização gigantesca de fazer. Mas fora isso, no dia a dia, os trabalhos mesmo, assim, de produção, né? Então você tá fazendo uma exposição, fechando 4 prestação de conta, mas tem um edital aberto aqui. Eita, mas é bem frenético. Eu tô tentando até... Não, eu acho que tentando, quando a gente estrear, passar setembro, outubro, dar uma descansada, porque é assim mesmo. Mas eu não queria que fosse assim, não. Só que eu tenho uma coisa que eu não posso achar que é uma coisa ruim, é uma dádiva, na verdade, que é um poder de realização. Sim. Sabe? Eu acho que isso é uma característica minha, sem querer, sem falsa modéstia, isso é uma característica minha. Eu acredito nas coisas, sabe? Essas fotos poderiam estar engavetadas, mas eu acreditei nelas. Podia ser só um registro de uma pesquisadora, ó, tá ali um HD com 500 fotos, deixa pra lá, um dia você perde o HD e vai-se embora tudo. Tanto as de Cuba quanto as da Mata Borrão. É uma forma de coragem e de vontade de realizar, dizer, não, eu acredito, vou tentar. E aí tem dado certo, né, assim, né? Tranquilamente também, se não entrasse agora, depois eu faria, sabe? Não tenho esse afã de entrar no mercado de uma forma ostensiva. Porém, eu tenho essa vantagem da forma de ver as coisas, que é quase uma forma positiva demais, assim, não sei. É, maravilhoso. E dorme quantas horas? Eu durmo muito bem. Tô ótima, minha saúde mental tá maravilhosa. Só tenho um estômagozinho que às vezes me aperreia. Durmo 8 horas. Que coisa boa. Nossa. Então você é super organizada. Você tem outra qualidade, organização. Relativamente, viu? Eu nem botaria essa como uma das principais, mas eu consigo, dentro do meu caos, me entender, assim, sabe? Muito bom. Mas durmo bem. Todo mundo pergunta isso. Eu tenho dormido muito bem. Mary, então dá o serviço pra gente da exposição Cuba Contemporânea, em cartaz na Arte Plural Galeria. Dá aí pra gente. É isso aí, a gente estreia agora dia 22 de agosto, vai até 22 de setembro aqui na Arte Plural Galeria, na Rua da Moeda, Recife Antigo. E depois a gente vai para Petrolina, dia 4 de outubro a gente estreia em Petrolina e fica até o dia 3 de novembro. Vai ser lá no Sesc Petrolina. Achei muito bacana essa coisa de sair de Recife, de ir para o interior, né? Eu tenho uma conexão forte com o interior e é isso. Eu acho que quando a gente faz uma coisa com a paixão, eu sempre tive essa paixão por esse território e para mim foi uma dádiva conhecer Santiago, conhecer Cuba,
E eu quis trazer isso nessa exposição, eu queria mostrar para as outras pessoas. Eu até falo isso no meu texto de abertura da exposição, sabe? Imagina que você ganha um presente e você quer que todo mundo veja um pouquinho. Então, esse é meu sentimento com relação a essas fotos, com relação a essa experiência, né, que tive em Cuba. Esse projeto foi possível também graças ao Funcultura, Sandra, Fundo de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco. Mary Lemos, super obrigada pelo papo, você está de parabéns pela artista, pela mulher que você é, muito sucesso e a gente se vê, né, Mary? Sim, a gente se vê. Para mim é uma honra também falar com você, você é uma referência pra gente aqui, tá sendo muito massa conversar com você, Sandra. Muito obrigada e apareça na exposição. Beijo, Mary. Beijão, tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!